Vamos lá, vamos começar aqui desse assunto que a gente propôs aqui, sobre como demonstrar valor do seu serviço. Um assunto extremamente importante, como o Bruno colocou ali, né, chega na parte do declínio, envolve justamente isso, porque a gente também não pensou isso lá atrás. De como eu vou demonstrar, a gente está lá, como o Bruno colocou lá, está lá formatando máquina, está lá preparando máquina, configurando AD, e aí, etc., né, uma cacetada de coisa. Eu queria ver com vocês, para compartilhar com o pessoal aqui, para a gente iniciar nesse assunto, muito interessante. Como que gera o valor disso? Como que vocês demonstram isso? Vou tentar dar um exemplo aqui. Através de relatório, vocês enviam relatórios para os clientes, chega, sei lá, através de reunião de QBR, quinzenal, mensal. Não, eu só faço um dashboard e dou acesso para o meu cliente esse dashboard, e lá ele consegue acompanhar. Como que é isso? Queria passar para o Sidney. Para mim, o cara, quando fala em serviço gerenciado, referência. Tá? Não deixem de conversar com o Sidney. Queria passar para ele aqui, para ele falar um pouquinho para a gente. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade, né? 2 feras aqui, o Binho é estagiário. Né? Mas, então, nós conversamos bastante. Acho que é muito legal que o que a Inova falou, junto com o que o Bruno falou agora há pouco, vai ao encontro de que, para entregar, né, valor, você tem que saber mostrar, né, o que você está fazendo e ter como mostrar o que você está fazendo. E o time todo tem que ter essa consciência também. Né? Então, a gente até conversou naquele dia que, muitas vezes, nós temos ferramentas dentro da empresa, temos como gerar relatórios, temos as informações, só que, às vezes, no ato de conversar com o cliente, a forma com que você conversa, você não leva isso de maneira adequada. Né? Não adianta entregar também só um relatório, né, com dados ali, e o cliente não entender o que aquilo representa para gerar menos impacto na operação dele, para evitar uma invasão ou para cumprir um compliance. Então, assim, lá a gente procura fazer um mix, né? Entregar informações, mas também conversar com o cliente para tentar explicar para ele, caso ele não esteja entendendo, o que aquelas informações impactam. E, para deixar os colegas falarem e encurtar um pouco aqui, eu tive um case, né, esse ano, onde nós atendemos um hospital em Manaus, tem cerca de 300 equipamentos lá, e durante a pandemia foi bem pegado, né, porque as demandas surgiam para todos, e o hospital, imagina, tendo o Covid em Manaus, todo mundo sabe como ficou lá. E se foi maio ou junho desse ano, a OMS foi lá para dar um prêmio para o hospital, que eles ganharam como referência de tratamento de Covid no mundo. Então, a Organização Mundial da Saúde foi lá. E eu mandei para o meu time a nota, né, para eles verem que, assim, a importância do que eles fizeram, nem sendo 0,01% de cuidar daquele ambiente e de demonstrar isso, que eles estavam cuidando, eles também fazem parte daquele prêmio, que ajudou o hospital a cuidar, né, dos pacientes, que é o ponto final, que é as pessoas que usam o serviço. O que você está dizendo é que você trouxe engajamento para a equipe para mostrar, vocês que te trouxeram, vocês que foram parte do resultado disso, é isso que você está querendo dizer? Isso, e através do quê? De dados, de informações que nós entregávamos, que nós mostrávamos a necessidade de ter um acesso remoto auditável, até para a TI do hospital poder, no momento que eles ficam em casa, mas fazendo atendimento, acessar, ter rastreabilidade, ter como comprovar para o setor que eles fizeram o atendimento de maneira adequada. Tudo isso a gente sempre entregou. Mas não quer dizer, não foi isso que fez eles ganharem um prêmio, mas ter uma ferramenta cuidando do ambiente, fazendo gestão adequada, entregando para os gestores, diretores hospitalares e quem mais fosse, e dando a tranquilidade para eles fazerem o que eles tinham que fazer, porque a gente estava no background, foi importante. E, às vezes, o time não tem essa visão, mas a gente tem que fazer o time todo entender que não é sobre arrumar computador, é sobre impactar o negócio do cliente. Boa. Né? Pode passar para o Thiago. Fala um pouquinho para a gente, Thiago, da sua opinião. Eu acho que tem tudo a ver. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Tá? Eu fico lisonjeado com esses convites de vocês. Eu acho que tem tudo a ver com o que o Sidney estava falando. E eu acho que eu daria um passo atrás, porque a gente lembra do relatório. Ninguém dá relatório, uma empresa dá relatório. Cara, quantas empresas tem aqui dentro? Todo mundo dá relatório.
Todo mundo dá relatório, certo? Então, quer dizer, relatório já está se tornando o novo normal, digamos assim. A gente está subindo a barra do negócio. Então, acho que se eu quero agregar valor ou se eu quero demonstrar o valor do meu serviço, o quanto de valor eu dou para o meu serviço. Então, quanto de valor você dá para o seu serviço dentro de casa. O quanto você acredita naquilo que você está fazendo, que aquilo agrega realmente para o teu cliente. E aí o lance do hospital, para mim, o must. Por quê? Porque o teu time, que é quem está na linha de frente, que é quem está atendendo, precisa entender o tamanho do impacto daquele cara, ou do seu trabalho para aquele cara que é o teu cliente. E aí, nisso, você consegue porque o valor do serviço começa na venda, né? Então, o valor que a gente dá começa lá no cara que está vendendo. Só que na entrega para o time, no discurso, às vezes é numa ligação, às vezes é num chat no Teams, fazendo um atendimento de um usuário. Tá na voz do cara. A gente fala de sorriso na voz para analista. Cara, não é sorriso na voz, é acreditar naquilo que ele está vendendo, naquilo que ele está fazendo. Então, isso que eu estou fazendo, esse trabalho que eu estou fazendo, o meu compromisso em entregar uma solução para aquele usuário que está na linha de frente daquele outro negócio, faz parte de fazer ele funcionar. Ele acredita nisso. Eu acho, na minha visão, é de que o cliente, através do usuário, ou através do cliente, que é aquele cara que paga a conta, né, eles estão percebendo isso através do atendimento. O relatório e saber ajudar o cliente a entender o relatório é uma parte extremamente importante e estratégica. Só que se o time acredita, faz um bom trabalho, e você não ajuda o teu cliente a ler o relatório, é mais ou menos. Se você ajuda o teu cliente a ler o relatório, mas o teu time não acredita naquilo que eles estão fazendo e não tem noção do impacto do trabalho deles, também é mais ou menos. Então, é o conjunto da obra, na minha opinião. Você que é um cara especialista aí na parte de head, né? Sou especialista em nada. Eu sou estagiário, você é especialista. Fala para mim, Thiago. A gente tem um costume lá na AD, e eu principalmente, de comentar com o pessoal. Pô, a gente tem diversos atendimentos. No dia a dia normal. Sim. Falo com o gerente do banco, abro um Perfeito. Chamado com o equipamento que eu comprei, não funcionou. Sim. Cara, compartilha. Pô, cara, eu tive principalmente a Amazon. Para mim tem sido incrível. Não sei se para vocês tem sido também. Teve alguma experiência com a Amazon. Cara, vamos compartilhar. Vamos levar essa experiência para o nosso cliente. Pensou que incrível? Pô, não, a experiência foi péssima, foi horrível. Pô, vamos pensar se a gente faz igual. Não é verdade? Não vamos deixar isso acontecer entre a gente aqui no nosso fornecimento, nossa prestação de serviço também. O que você acha? Eu vou dar um exemplo para você. Ontem, eu não sei quantos estiveram aqui no coquetel, ontem eu cheguei, e olha só que interessante. Eu cheguei, fui recepcionado, a pessoa que me recepcionou, não sei se ela já me conhecia, mas da AD mesmo ali, né? Ah, você vem pro evento, né? Tal. E aí eu fui caminhando rumo ao elevador. E já tinha uma pessoa da AD lá, e aí eu queria saber o nome dela. Alguém me falou e eu esqueci, tá? Mas tinha uma pessoa da AD lá, e ela estava ali chamando o elevador. Quando o elevador chegou, ela segurou o elevador, eu falei, posso ir com você? Mas é aquela coisa, a gente ia entrar junto no elevador, certo? Ela disse, não, eu chamei o elevador para você. Tá, olha só, estamos falando de experiência, certo? Para mim foi o must. Só que a AD não é uma empresa de chamar o elevador. Só que eu fico pensando o seguinte, se ela está preocupada em chamar o elevador para o cara que está chegando, quando ela olha para o meu negócio, quanto será que ela não está compromissada com o negócio? Então, eu acho que agregar valor tem relação direta com a experiência, que às vezes não necessariamente na hora da apresentação do relatório, na hora da composição do relatório ou do atendimento, é o todo. E aí, quando o cliente olha, o usuário olha, fala, nossa, numa coisa tão pequena, eles estão prestando atenção? Um dispositivo que não recebeu patch, e ele tem lá o nome do dispositivo, está lá no relatório onde é que ele está. Ele está olhando para um dispositivo? Então, quer dizer, cara, ele está olhando individualmente o negócio. Então, eu acho que é aí que a gente começa a demonstrar valor. Então, em coisas pequenas, lá no atendimento, lá na venda, aí chega lá no relatório. Por isso que quando eu olho para um cara, para uma empresa, que aperta o botão do elevador para eu entrar, quando ele olha para o meu negócio, eles devem estar extremamente preocupados com o meu negócio e pensando nos próximos passos do meu negócio, se eles estão preocupados até mesmo com o elevador. É isso aí. É isso. E eu queria passar para o Ricardo, na parte de suporte. Como que é no dia a dia, Ricardo, colocar essa mentalidade, uma cultura, não sei, para quem está no dia a dia atendendo? Como o Thiago colocou, vamos pensar assim, se eu tenho uma experiência, eu precisei de um acesso remoto, um técnico fez o acesso remoto, finalizou o que eu precisava, não sei, uma configuração de impressora, não importa, ele me deu uma dica.
Falou, olha, eu olhei na sua área de trabalho, você pode mudar a sua área de trabalho, colocar um pouco mais para a esquerda, tem coisa que você não usa, que eu posso tirar, na sua inicialização da sua máquina, pode ser mais rápida. Daria para se fazer isso? O que você acha? Dá para fazer. Eu acho que, na verdade, é o algo a mais, né? A gente pensar além do trivial. Nós vivemos agora uma tecnologia muito rapidamente, ela se altera muito rapidamente, né? E o que acontece? Quem vem já de uma bagagem antiga lembra aqueles processos de abertura de chamado, fechamento, e era muito apagador de incêndio, verdadeiro bombeiro. O pensamento do MSP hoje, ele diferenciou. Então, hoje, um verdadeiro MSP, ele está muito mais preocupado em trazer a experiência para o cliente, em trazer realmente aquela vivência diferente. Para quê? Para demonstrar valor. Não adianta a gente simplesmente fazer o que está de acordo e olhar para o ambiente do cliente e identificar potenciais melhorias. Identificar que realmente a gente não está ali simplesmente para resolver somente o que o cliente está pedindo, é olhar o algo a mais, é ser representativo, é entender que a gente precisa ser muito mais proativo do que reativo. Então, eu acho que a mensagem aqui que eu posso transmitir é justamente essa. O quanto a gente pode ser proativo para aquele cliente e não focar somente no que ele está enxergando. Porque muitas vezes o cliente está enxergando porque é a reação dele. É aquele momento que ele está enfrentando uma dificuldade, um problema ou algo que ele quer compartilhar. E o principal de tudo isso é o quê? É o desafio de você ter também uma equipe preparada, não só tecnicamente, porque a maioria aqui é técnico e sabe o desafio de preparar tecnicamente a sua equipe e a evolução que acontece, mas principalmente manter a equipe engajada. Por quê? Nem todos vão conhecer de todas as tecnologias, mas cada um conhecendo um pouco de cada tecnologia se complementa. E é nesse momento que a gente vê a diferença. É um time que age em prol do cliente, mas que age de maneira unida, de maneira uniforme e consegue se complementar. O que você tocou no ponto de ser proativo, eu gosto dessa palavra, eu uso essa palavra no dia a dia, que tem que ter mentalidade nisso. Mas se a gente pensar, por exemplo, no que o Bruno acabou de comentar aí, quem participou da palestra dele, que ele comentou na venda de hora, né? Que isso não é o assunto, né? Mas se a gente pensar na proatividade, aí entra a parte do relatório. Exato. Faz parte por quê? Como que você vai mostrar que você foi proativo? Exato. O cliente não te acionou, não é verdade? Isso mesmo. Mas como que você demonstra isso? Exato. Eu acho que não só isso, né? Demonstrar relatório, como a gente estava conversando, o Cidinho comentou, é simplesmente o trivial, é o novo normal. É o que a gente já fornece no dia a dia. Então, o cliente já é bombardeado de informações, relatório de ferramenta, relatório técnico, relatório comercial e de todas as áreas. Como é que a gente vai criar valor? É demonstrando a evolução desse cliente, é demonstrando o quanto realmente ele partiu e aonde ele está chegando, né? E, principalmente, trazer números. Eu acho que contra números não há argumentos. O fato de vocês trazerem ali resultado para esse cliente, demonstrando uma evolução e demonstrando que realmente vocês estão ali como parceiros e não como um consultor ou uma empresa que está trabalhando ali somente para o cliente, isso vai trazer total parceria e isso é perpétuo, isso dura muito tempo, né? Porque o cliente ele enxerga que você não está ali simplesmente para poder fornecer um papel dizendo que o ambiente dele está ok, mas não olha para o futuro. Você entrega um papel e não diz para ele, já estou olhando o próximo passo, já estou pensando numa possível evolução, eu estou entendendo do seu negócio, estou entendendo o core do que você faz. Então, eu acho que o objetivo é esse. Sem dúvida. Eu tenho algo que eu sei que vocês fazem, que vai ser incrível compartilhar com esse pessoal aqui, que é um relatório anual que vocês produzem. Isso mesmo. A gente pode falar um pouquinho de ferramenta e tal, de onde vem esse tipo de informação, mas é exatamente o que você comentou, ter essa visão anual de como que ele começou. Sim, na parte de onboard o ano passado e como que ele está hoje. Exato. E é excelente porque é isso que vai demonstrar o valor do seu serviço. Isso mesmo. E ele vai ter a noção do quão importante é a parceria, a sua prestação de serviço, porque ele paga você. Exato, exato. E principalmente, pagar por pagar, você vai achar outras empresas que vão dizer que faz também. Mas o que entregam, né? A questão é justamente isso. O fazer, muita gente faz. Mas entregar de fato e agregar valor, isso aí a gente está... Eu queria passar para o Sidney também tem um documento, não sei se posso chamar de documento, ele pode falar melhor do que eu aí, que é um documento chamado de linha de corte. É isso, Sidney? Fala um pouquinho para a gente aí. Bom, nós instituímos utilizar, né, o relatório de inventário para anualmente ou semestralmente, dependendo do cliente,
criar alguns critérios para avisá-lo que aqueles equipamentos baseados no mercado de trabalho, depende do segmento que ele atua, são equipamentos que vão dar baixa performance para o time dele. Né? E aí isso é entregue para ele poder fazer uma análise, fazer uma projeção do porquê trocar. Então, isso a gente usa. A gente também utiliza... Criou-se uma nota de integridade mínima, onde nós, como você falou, o cliente entra. Se é um cliente que nunca usou um MSP, provavelmente ele vai começar com 60%, 55% de integridade. Quando você começa a atendê-lo, você começa a ver uma evolução. Tive casos de entrar num cliente onde ele teve no primeiro mês 60% de integridade e 8.000 alertas. No segundo mês, ele já foi para 85% com 4.000 alertas. Né? Então, você começa a mostrar para ele, depois estabiliza. Mas só puxando o gancho que vocês estavam falando, eu queria comentar duas coisas, e usando as ferramentas também, que muitas vezes o time de suporte, que é quem está na linha de frente, não usa ou não tem a mentalidade de usar e acaba impactando. Então, quando você tem parece ser muito bobo, né? Mas, por exemplo, você pega um cara N1 para fazer um upgrade no equipamento, um notebook, e ele poderia usar uma ferramenta de inventário que traz a tag, que se ele clica no link, vai para o fabricante e ele vai cair no Quick Specs do fabricante em 3 cliques. Se o estagiário ou se o N1 não tiver treinado, ele vai começar a fuçar na internet. Alguns vão abrir a máquina, alguns podem quebrar a máquina, outros vão tentar ficar achando de uma maneira assim que vai demorar. Aí entra na questão da hora que o Bruno comentou. Ele vai chegar na solução. Mas muitas vezes ele não está ainda alinhado ao tipo de serviço que o MSP presta, que é usar a ferramenta como um todo para chegar na solução de maneira rápida, efetiva e rápida, né? De maneira assim que seja produtivo. E a questão do valor que a gente fala, eu costumo falar muito assim. O atendimento, às vezes, fica chateado com os clientes criteriosos, né? A gente não pode falar chatos. Né? Boa. São clientes criteriosos. Mudou. Não tem cliente chato. A gente usa... Não tem cliente chato. Tem cliente criterioso, mais, menos, chato não. Chato não pode falar. E aí, eu falo muito assim para o time. Quando você vai no Mac, com o seu cupom, para pagar um lanche de R$12, tudo é dinheiro, mas é um lanche gostoso, R$12, você pede para eles tirarem o picles e a mostarda e ele erra. Você cobra. Você fica bravo, você se giz na posição de cliente cobrar. E o cliente que paga 10 mil por mês para ter o suporte dele bem feito, não pode cobrar? E aí você tem ferramentas para poder fazer um bom atendimento, às vezes na correria não usa. Então, o fato de ter as ferramentas adequadas, que todos aqui eu creio que tenham, também faz com que você capacite sempre, né? Treine sempre, faça eles treinarem muito as ferramentas e usar a ferramenta no atendimento para você mostrar valor no seu atendimento. Né? Então, isso a gente trabalha muito lá. E as questões de ter o corte, de ter essa questão do cliente entrou e equiparando nas reuniões semestrais, ou anuais, ou trimestrais, ajudam muito a mostrar para o cliente a evolução dele. O Bruno comentou aí sobre o diretor, o dono da empresa, fornecer um equipamento aí básico, né? E não ter um mínimo de noção sobre isso, né? O quão isso pode ser impactante, não só na operação dele, mas para o serviço que ele está oferecendo. Por exemplo, no hospital. Isso não pode ser super crítico? Com certeza. Até porque, né, bom, acho que todo mundo aqui já passou por isso. Geralmente, o computador do dono, da secretária e de mais um são os tops. E da operação, da logística, de quem fatura, mais ou menos. Né? E aí você tem... É muito básico, mas às vezes você tem receio de chegar e levar. Então, você vai ter que explicar para ele o motivo. Né? E tendo dados, tendo números, tendo até uma análise de performance, provando que o processador, a memória e o disco estão travando uma vez por dia no horário tal, lá do cara que fatura a nota, ele tem razão em estar reclamando. Então, quando eu monitoro real time, full time, né, itens de picos de uma estação, não só de um servidor, eu consigo provar para o diretor que ele tem que trocar a máquina que faz faturamento, porque todo dia, meio-dia, está travando, não é BI rodando, é a moça emitindo nota e está travando a máquina dela. Por isso é importante a gente pensar, o Rodrigo falou um pouquinho lá no começo, pessoas principalmente, sem dúvida, que é o que você falou logo no começo, é o engajamento disso, tecnologia e processo. Não tem como a gente fugir desses 3 pilares aí. Acho que o Thiago quer falar um pouquinho. Thiago, vai lá. Eu lembrei, enquanto você estava contando, Cid, que quando a gente conversou, você contou do computador da recepção do hospital. Sim. Cara, o computador da recepção do hospital, por que ele é o pior computador do hospital? Porque está recebendo, os caras estão doentes, está doendo, o cara está com o braço cortado, você precisa desse computador.
E aí, enquanto vocês estavam conversando, eu estava aqui. Eu imaginava que a gente chegaria nisso um pouco mais para frente, mas o quanto eu conheço do negócio do meu cliente. Então, o Bruno estava falando aqui sobre a construção da nossa empresa. Legal. Isso a gente precisa conhecer com profundidade, afinal, é o que a gente está construindo. Mas o quanto eu preciso conhecer do modelo de negócio e de como funciona o negócio do meu cliente. Qual que é a entrega dele. Então, quando você senta para conversar, por exemplo, com um contador, e aí você fala, a GIA. Ele, opa, peraí. Ele sabe o que é GIA? Não, quando SPED. Qual que é a sua data crítica? E-social. Aí o cara, opa, pera um pouquinho, ele sabe do que ele está... Ele conhece o meu ramo ou o meu negócio. Olha só, então, quando eu trago um relatório para ele, dizendo, tuas máquinas... Próximo ano vai vir update de Windows, vai vir update de software, os softwares que você usa, o Contimate, que está trabalhando num modelo agora diferente, que o banco de dados era Bitriv 6, agora é Bitriv 12. E aí isso vai exigir mais das suas máquinas, cara, no próximo ano. Vamos colocar isso, então, no planejamento. Você já está fazendo o orçamento? Pô, estou fazendo. Então, vamos conversar sobre esse orçamento, que eu quero te mostrar essas máquinas que você tem aqui, e isso aqui vai virar um problema para você no ano que vem, muito provavelmente. Então, ele vai encontrar em você, não alguém que tem um relatório legal, sabe? Não, ou que tem um relatório bonito. Talvez seu relatório tenha lá os indicadores em ponteiro e tudo mais, do Report Manager, né? Então, mas não é isso, né? O quanto o meu prestador de serviço consegue alinhar a informação que ele está trazendo com o meu negócio, com a minha estratégia de negócio. A entrega de valor daquele contador é o quê? Daquele hospital. Qual é a entrega de valor dele para aquele cliente dele? Então, quando a gente entende isso, aí a gente consegue realmente mostrar valor para o negócio. Porque aí a gente mostra o nosso compromisso com a entrega dele. E só pegando um gancho, Thiago, no que acho que a Inova falou, aí está a importância de todo mundo tentar segmentar, né? Porque segmentar no sentido assim, se você é especializado em contabilidades, você vai poder ter mais 2 ou 3 segmentos que você vai atuar, mas você vai querer atuar também lá no comércio de rua, que você vai atender. Todos aqui podem atender qualquer área. Mas você mostrar cases de sucesso do suporte que você presta, de alta qualidade, em hospitais, em contabilidades, em prefeituras, enfim, cada um no seu segmento, vai mostrar para aquele cliente que você está tentando fechar, ou está tentando manter, ou tentar fazer um upsell, o quanto você tem especialidade nisso. Então, o fato também da gente não querer atender todo mundo, mesmo tendo uma ferramenta que proporciona isso, ajuda muito o suporte ser qualificado. Porque se meu suporte é especializado em contábil, em prefeitura, em que seja hospitais, meu suporte vai ser mais efetivo, mais rápido, etc. O que eu achei incrível, e volto a falar, eu gostei do papel aqui que eu estou de estagiário. Eu estou aprendendo muito. O que o Bruno colocou aqui sobre o backup, eu achei incrível. Para mim, eu não tinha pensado nisso. Legal, pô, a gente recomenda sempre, tenha backup. A gente tem o EDR, né? Não vou falar em produtos aqui. Mas o que ele colocou aqui sobre o backup, que um cliente, por exemplo, pode ter aí um ataque de ransomware, uma infecção. Pô, beleza. A gente teve semana passada aqui, voltei o backup, não vou pagar os caras. Pô, show de bola. Tenho backup. Mas e LGPD? Eu não tinha pensado nisso, cara. O cara tá passivo de levar uma multa. Olha um outro ponto comum que às vezes a gente não pensa. Tudo bem, tem o backup. Quanto tempo leva para voltar o backup? E eu não estou falando de ransomware, certo? Estou falando de, sei lá, um crash lá no servidor, deu problema no negócio lá, eu preciso restaurar. Então, eu preciso fazer um disaster recovery daquele ambiente. Quanto tempo leva? Quantos testes eu fiz? E aí eu conheço... uma situação memorável para mim foi uma reunião que a gente teve com um cliente e que ele falou, Thiago, aqui, dependendo qual é o problema, eu posso ter um problema que dinheiro não resolve. E aí esse é um negócio que fica na minha cabeça sempre, porque o cara tem um problema que dinheiro não resolve. Então é tão crítico aquele ambiente, então se é tão crítico assim, a gente precisa entender qual é essa criticidade, tornar isso palpável, mensurável, para poder dizer para ele, porque senão eu vou falar para ele, então você tem que ter uma história de 2 servidores e alta disponibilidade. Talvez não é tanto assim, mas o quão é essa necessidade que ele tem ou esse problema que pode acontecer que o dinheiro não resolve.
quais são os testes que a gente está fazendo que estão relacionados com aquele negócio. Para poder virar para ele e falar, ó, se o seu ambiente parar, está aqui um documento que mostra, vai levar X horas para colocar o seu ambiente de pé de novo. E aí, a régua da prestação do seu serviço vai subir. A gente comentou sobre isso quando a gente bateu um papo, né, antes da gente trazer esse assunto para vocês aqui, que foi exatamente o que você colocou agora. A gente não está falando de relatório especificamente. É o que você colocou. O cara não quer ser incomodado. Aquele cara quer que a operação dele, o diretor quer que a empresa dele flua normalmente. É isso que ele quer. E, obviamente, na hora que você precisar demonstrar o valor disso, você vai ter tecnologia e processo para que isso aconteça, obviamente. É isso, Ricardo? Eu concordo. E principalmente o seguinte, o trabalho que a gente faz é justamente para não trazer a dor de cabeça para o cliente. E muitas vezes, quando a gente entra naquele cliente devastado, que está com problema, com dificuldades, que a gente começa a fazer um trabalho, gera estresse, até chegar à sua normalidade, à tranquilidade, o cliente ele começa a não enxergar mais valor, porque fala, pô, eu não estou mais acionando a equipe, eu não estou acionando a empresa. Por que é que a gente está pagando eles? E aí é hora de mensurar realmente o valor. Então, são as reuniões frequentes, demonstrar evolução, demonstrar próximos passos. Então, tem que fazer sentido todo esse trabalho. Né? É isso aí. Eu queria perguntar para o Thiago lá, o que ele recomenda de frequência desses dados, o que ele recomenda, como que isso seja feito, um QBR, se todos aqui têm conceito de QBR, o que você recomendaria, Thiago? Tá. Bom, QBR é um assunto que vocês falam bastante, assim, então eu não sei. Só levanta a mão para mim, por favor, quem sabe o que é QBR? Só para eu entender. Tá, então QBR é Quarter Business Review. É uma reunião que você faz a cada trimestre, é uma proposta de fazer ela a cada quarter, né, com o seu cliente para fazer uma avaliação ou uma revisão do negócio dele. Eu tenho clientes, por exemplo, que eu faço mensalmente. Então, eu tenho uma reunião mensal, um invite recorrente lá com aquele cliente para a gente ir revendo o mês. Tem cliente que precisa de mais tempo, porque talvez a reunião mensal ela seja um intervalo muito curto de tempo para a gente ver reflexo das ações que a gente tomou ou de como o negócio está evoluindo. Então, talvez você vá fazer uma reunião de quarter, por exemplo. Acho que alguém falou de relatório anual, ou talvez uma reunião anual, né? Então, assim, eu acho que depende muito de como a gente entende o negócio e de como o seu processo interno é. Porque também, acho que uma parte importante de demonstrar valor é o cliente ter visibilidade de que você tem processos bem definidos. Então, essas coisas acontecem. O exemplo, nós temos uma jornada de maturidade. Então, quando o cliente chega, ele começa uma jornada com a gente. Então, ali ele precisa entender o que vai acontecer. Porque ele fala assim, não, porque eu tenho esse problema. E aí o cliente chega novo, ele acha que você vai resolver todos os problemas de uma vez só. E aí você, opa, pera um pouquinho. Vamos ordenar? Então, vamos começar uma jornada juntos. A gente está aqui nesta fase. E aqui a gente vai fazer isso, isso e isso. Nas próximas, a gente vai lidar com isso, isso e isso. Ele já tem visibilidade, o número de demandas vai naturalmente cair, porque lá internamente, quando alguém lá na empresa dele fala, não, mas não sei o que não, olha só, nós vamos conversar sobre o Wi-Fi. Na próxima etapa, a estimativa é de que seja daqui 1 mês, daqui 2 meses. Então, aí na reunião mensal, o cara acabou de chegar, cara, estreita o relacionamento. Porque é uma fase de mudanças muito rápidas. E se você, por exemplo, seu comentário, né? Porque a satisfação do cara tem meio com prazo de validade, né? Você coloca tudo em ordem. Aí para o cara aquilo ficou normal. Você pegou a régua, subiu, e daqui, como é que você continua subindo essa régua? Ou como é que você continua demonstrando o valor para esse cara dali da onde você colocou a linha de base para cima, né? Então, aí é na reunião e na evolução. Por isso, uma jornada bem definida e uma avaliação bem definida junto com o cliente é muito importante, porque você dá clareza para ele de onde ele está hoje, entendendo o negócio dele, você constrói junto com ele para onde ele vai nas próximas fases. Ou não é nem o para onde, mas o como. E aí você vai entrar, você não tem AV, vamos colocar AV, não tem gestão de patch, vamos pôr gestão de patch, vamos fazer isso. Eu tive que fazer uma reunião recente, mostrei o semestre de 2022, meu time ajudou bastante, e estavam os diretores executivos, os diretores clínicos e financeiros das unidades. E aí eu somei a quantidade de ameaças que nós detectamos durante 6 meses, 1.400 e poucas, 20 teras de backup, 11.880 arquivos backupeados por dia. E aí também colocamos lá os patches aplicados, uns 115 mil patches.
e fomos mostrando símbolos, números, né? E no outro slide eu mostrei, ó, aqui vocês estão com X equipamentos que vão perder a validade em 2023, que é o Windows 8 e 2012 Server, e ainda tem os Windows 7 aqui. Né? E do lado, o anúncio da Prefeitura do Rio trocando, né, 20 mil computadores porque pegaram o ransomware e usavam o Windows 7. Então, uma maneira de mostrar o relatório, às vezes, não precisa ser técnico. Você precisa ter os dados para poder comprovar se ele te questionar, mas você tem que elucidar para eles que são business, né? No caso ali eram business, não eram nem os caras de TI das unidades, que aí é o dia a dia, aí eu mostrei quem estava bonito, quem estava feio eu mostrei no particular. Né? Mas, assim, os bonitos eu usei de exemplo, os feios a gente falou, depois a gente conversa. Mas a questão é, eles entenderam o que foi feito, porque não viam, né? Entenderam onde precisavam chegar e pegaram um case de insucesso de alguém que estava tendo que correr porque foi invadido por um ransomware. E deu um puto impacto, já teve gente ligando para fazer o que faltava, que estava parado e tal, porque foi aquele negócio, né? Querendo ou não, de vez em quando tem que pôr um terror, né? Não tem jeito. Né? E os dados ajudam a provar se ele me questionar, porque eram dados reais. Não eram dados inventados. Mas o que interessava ali era fazer uma visão geral do que aconteceu no semestre, elucidar, e se precisar comprovar, a gente entrega o relatório. Vou fazer um comentário. Bim, eu não sei se você vai falar disso. Pode falar, Thiago. Vai lá. Olha só uma coisa que mostra valor. Como é que você trata as senhas do seu cliente? Uma vez eu precisei ajudar um prestador de serviços de um cliente nosso, e aí eu entrei, fiz uma conexão no computador dele. Não, espera um pouquinho que eu vou conectar aqui. Cara, ele abriu uma planilha com a lista de clientes dele, o endereço RDP. Sim, era RDP com porta aberta. Então, o endereço RDP, o usuário administrador e a senha. Então, olha só, quantos prestadores de serviço de sistemas, eu sei que não tem nenhum MSP aqui que tem a senha no OneNote. Eu tenho certeza disso, tá? Você não tem a senha no OneNote, você não tem ela no Excel. Então, aqui nessa sala não tem. Mas tem muitos caras que são fornecedores e que estão guardando as senhas no Excel da vida ou no Notepad da vida. Não, ele põe uma senha no Excel, né? Meu Deus do céu, eu já vi isso. Agora, olha só. Mas dá para criar segurança colocando senha no Excel. No Excel. Agora, a questão é, o teu cliente sabe. Então, a gente usa Passportal. O teu cliente sabe que você usa Passportal. Ele sabe que você está armazenando a senha dele de forma criptografada, que você vai rotacionar aquela senha. Ele está acompanhando isso. E porque isso, muitas vezes, ele nem está pensando nisso. Ele só, cara, está na sua mão. Ele entrega. Se a gente está falando de PME, ele entregou na sua mão, ele confiou em você. É isso aí. E aí o Bruno estava falando lá do começo da nossa jornada, né, de empreendedor. Então, às vezes isso aí está na mão do Thiago lá, o Thiago está resolvendo. Então, mostrar para ele que não é mais o Thiago, não é mais o Bruno, a Support TI, nós fazemos desse jeito, tá aqui a tua informação. E de quebra, ainda dizer, ó, se você precisar de gerenciamento de senha para os seus usuários, eu consigo te vender Passportal. Boa. Cara, sensacional. Eu acho que aí é onde a gente consegue ir mostrando o valor. Eu queria fazer um paralelo, só fazer um paralelo rapidinho nesse assunto. Se eu não me engano, a primeira ou segunda conversa que eu tive com o Sidney, eu achei incrível porque a gente começou a falar de produto, de tecnologia, e ele falou o seguinte, cara, esse produto aí é open source, né? Eu falei, acabou a conversa para mim. Vamos mudar de tópico, parou aí. Eu não uso produto open source. Foi o que o Thiago acabou de colocar. E eu não vou ficar falando de produto aqui da Age, da Enable, porque, né, não é o foco, né? Mas o Thiago já colocou um aí, para mim, incrível, sensacional. Mas o que o Sidney colocou para mim dessa vez aí, ontem conversando com um parceiro, ele colocou a seguinte frase para mim. Cara, eu pago o produto porque ele é um funcionário para mim. E eu não tenho dor de cabeça. Não dependo que alguém faça. Eu tenho um produto para fazer isso para mim. Que é como o Thiago colocou lá. Vai fazer rotatividade de senha? Vai. Legal. Tenho 100 servidores. Vai fazer como isso? Na mão? Vai deixar alguém fazer? Enfim, tem diversas coisas aqui para a gente colocar. Vai lá, Ricardo. Senão a comunidade open source vai me bater lá fora. Eu não sou contra o open source. Eu acho que há momentos e momentos. Perfeito. Né? E depende do nível de cliente que você está atendendo.
Se o cliente te exige mais compliance, se o cliente te exige que você garanta alguma coisa, você vai depender da comunidade? Ou você vai ter um cara muito bom dentro da sua empresa para fazer o que você tem que fazer? Como mão de obra, pessoas, está complicado, e eu não quero me preocupar com isso, eu vou cobrar o BIM, vou cobrar o Rodrigo, vou cobrar a AD, né, Enable, não vou cobrar o cara. Né? Então, open source eu não sou contra, só que para a minha realidade de empresa hoje, eu prefiro ter parceiros que eu possa cobrar e atuar. Sim. Está usando o GLPI, né? O que eu queria adicionar aqui é o seguinte, muitas vezes o fato de você entrar num cliente, principalmente o novo, e demonstrar realmente que as suas ferramentas vão apresentar valor, ele acaba não entendendo, porque você quer vender a solução, você quer passar ali realmente algo bom para ele, só que o cliente às vezes é muito turrão, é cabeça dura, e ele quer aprender o quê? É na hora do erro, é na hora do problema, é na hora realmente que a coisa esquentou. Né? Nós tivemos alguns casos aí realmente que você apresenta o valor para o cliente, vou citar um caso aqui específico, do antivírus. Uma ferramenta extremamente trivial, que hoje todo mundo conhece, não precisa ser da área técnica para conhecer, mas sabe do seu fundamento, da sua necessidade. E o cliente, por muitas vezes, falou, não, mas a gente não tem nada de importante aqui no ambiente, ninguém vai entrar em contato com a gente, ninguém vai tentar invadir. E a gente ficou batendo nesse cliente ali, muitas vezes demonstrando, cara, precisa, é importante, é algo que vai agregar, não é um custo, é um investimento. Então, o cliente ele acabou sentindo na dor porque entrou um ransomware, criptografou todos os dados, e ele falou, pô, você não me avisou. Eu falei, como não? A gente está falando do assunto desde o começo, entendeu? Então, o maior ponto é justamente, não queremos que o cliente ele, avance numa tecnologia ou avance numa solução somente na dor. E para isso é o quê? É argumentação, é conversa, é esclarecimento, é demonstrar a necessidade e demonstrar principalmente, não é um custo, é um investimento. Porque quanto custa a empresa parada e quanto custa ela investir numa solução que vai evitar que ela pare. É isso aí. O exemplo do Thiago foi incrível pelo nível de maturidade que o MSP tem para ter esse nível de consciência, né, Thiago? Para saber que não faz sentido a gente ter senhas de administradores no Excel. Isso é incrível. E tem envolver não só a parte de investimento de tecnologia, com processo e pessoas, como eu falei. Vai lá, Thiago. Sobre essa questão do AV, você tocou num ponto importante. Qual que é o idioma que eu estou falando com o meu cliente? Porque às vezes eu estou falando de AV faz um ano. Ele não entendeu ainda. O problema está onde? É ele que não entende direito ou eu que não estou comunicando certo? Qual que é o idioma que ele fala? Então, a gente estava ontem aqui e tem o pessoal da Enable, né, de fora e tudo mais. Então, eles estão tentando se comunicar com a gente. Eles tentam falar português. E aí a gente tenta falar inglês, né? E aí a gente tenta uma comunicação. Acaba saindo alguma coisa. Com o cliente é a mesma coisa. Não é só entender o negócio. Entender o negócio e entender que idioma ele fala. Porque cada empresa, individualmente, tem ali onde pega. O jeito de falar, o jeito de conversar. E, cara, não é discurso de venda. É você legitimamente entender qual que é o idioma que aquele cara fala e converter o nosso tecnês para o idioma que ele fala. A gente vai converter isso e a gente vai conseguir... lembra daquela conversa quando a gente falou sobre... Desculpa. Quando a gente falou sobre AV e quando a gente falou sobre a diferença do AV para o EDR? Lembra que eu expliquei para você? Lembro. Então, pois naquele momento a gente estava falando disso. Lembra que eu te mandei aquele e-mail depois da reunião? Que aí a gente mencionou isso e tal. Então, foi aquele dia. A gente não está falando nas últimas 2 semanas ou nas últimas 2 reuniões. A gente não está falando sobre tal assunto. Então, é a mesma coisa daquele EDR, tá? Então, eu já estou te falando agora o que vai acontecer. Então, se você teve esse problema agora de segurança e a gente vai contratar o EDR, assim, já pondera, porque se a gente já está falando nesse assunto, de repente a gente põe tudo no cesto e já conversa tudo junto. Falar o mesmo idioma, cara, é essencial. Boa. Quer fazer um comentário, Cid? Não, eu acho que o que ele está dizendo, como a gente está falando aqui com pessoas que lidam direto com o cliente, né, é meio intrínseco, mas assim, o suporte, desde o estagiário até o nível 3, tem que entender tudo isso. Porque, às vezes, uma resposta atravessada, uma resposta num ticket mal escrito, a gente discute muito na SLTech, que às vezes é melhor ligar do que mandar o WhatsApp. Às vezes é melhor mandar o WhatsApp do que ligar. Às vezes é melhor responder no ticket. E os tickets que chegam assim, o e-mail foi para a quarentena. Qual? De quem? Quando? Né? E aí o colaborador que está atendendo vai ter que voltar. Então, assim, educar o cliente também para ter um bom suporte.
e tudo isso que a gente está falando, e ser enraizado na cultura desde o comecinho até o N3 ou até o coordenador é importantíssimo. Senão, às vezes, o cliente não enxerga valor, porque para o cliente, para o dono ou para o gestor, chega a reclamação. Né? A SLTech não está tendo direito, os caras demoram, os caras não me respondem atravessado. Só que ele também não está abrindo o ticket direito, ou o colaborador está naquele dia que não está muito bem, e vai dar um impacto no final, na qualidade, né, que a ferramenta tem, mas você não está conseguindo usar e demonstrar. Então, acho que, como a gente está falando de suporte, de novo falando em pessoas, usando ferramenta e alinhado com o que a gente está falando aqui de demonstrar, eu acho que a gente tem que se preocupar bastante com a base. Sim. Né? A base tem que estar muito bem criada, perder tempo não, investir tempo em treinar, capacitar, porque técnico, hoje em dia tem muito. Mas técnico que foque no negócio do cliente é o que está faltando no mercado. Na minha opinião. Tá? Sem dúvida, sem dúvida. Eu sempre lembro aí da conversa que a gente já teve, que você usa como processo seletivo, eu não sei se usa ainda, ter a maturidade, ver se a pessoa... A gente tem boas práticas no mercado, como o ITIL, por exemplo, né? Mas perguntar se ele recebesse 2 tickets, um do diretor, 3 tickets. Fala você, dá esse exemplo aí, que isso é incrível. Nós criamos no processo seletivo, perguntamos para quem está chegando se ele recebesse 3 tickets, um da saída do caminhão, da logística, um do diretor e um do financeiro, qual ele atenderia primeiro para justificar. E é muito interessante as respostas que vêm. Né? E eu gosto de quem fala que é tentar entender o que impactaria mais no negócio. Né? Pode ser que naquele momento o caminhão não sair vai gerar um prejuízo, ou a nota não sair vai gerar um prejuízo, e o diretor está querendo que seja visto a tablet dele, né? De repente, para ele assistir ao seriado. Nada contra, mas o seriado que ele vai... A Champions League, não sei. E aí, se o técnico vai atender o diretor porque é o diretor, e ele não entende que isso vai gerar um prejuízo porque ele não atendeu o ticket, né, que era da logística, se eu fosse o diretor da empresa, eu ia ficar bravo. Né? Vai de cada diretor. Tem cara que o ego também é inflado, o cara vai querer a tablet. Mas aí, o que eu costumo dizer? Você chega e fale, olha, senhor fulano, o caminhão está parado, atendo o caminhão, atendo sua tablet. Aí ele vai decidir, exatamente. A hierarquia vai ser seguida, mas o diretor fala, minha tablet, então me cobre da TI, que o caminhão não saiu e gerou prejuízo. E essa conscientização do técnico, porque não tem a ver aqui com atender, atender é suporte, mas ele teria que ter iniciativa de questionar, com todo o respeito, né? Mas assim, e aí, qual que eu faço primeiro? Né? Vai lá no diretor e pergunta. Então, depende como vêm as respostas, né? O meu sócio está ali, a gente já dá uma olhada e fala, putz, será que vai, não vai? Né? Então, é isso que a gente... Boa, não, excelente. Eu acho excelente. Isso faz parte do alinhamento com o cliente. Acho que se você tem uma situação que aconteceu, sei lá, falar com o diretor, beleza. Mas faz parte do seu alinhamento quando o cliente chega. Quais são os critérios que a gente vai usar? Isso faz parte essa conversa. Qual que é o critério que a gente vai usar? Se o seu diretor me chamar, qual que é a tua cultura aqui? Você vai querer que a gente pare lá o caminhão e vá atender ele? Como que a gente vai tratar isso? E aí você faz o acordo antes. Cara, o que está combinado não sai caro, bicho. Se a gente pensar quando a gente fala principalmente da parte de SLA não é definir tempo. É exatamente o que você conversou, comentou agora. A gente está lá para falar X tempo, a gente está para definir o nível de serviço. Eu queria até tocar nesse assunto, porque quando a gente fala de SLA, a gente pensa também no que o Cidinho comentou. Investir na base, investir ali no primeiro atendimento. É quem vai receber o problema, quem vai tratar, vai direcionar, etc. E tal. Mas eu acredito também no seguinte, quando a gente fala que a equipe vai receber o problema, ela também tem que estar amparada, ela tem que saber que os seus níveis superiores, as pessoas que têm mais experiência ou que conhecem uma certa tecnologia, eles vão sustentá-los, eles têm essa capacidade. Principalmente porque a linha de frente ela jamais vai conhecer de todas as tecnologias, jamais vai conhecer o core de todos os clientes, mas ela se sente segura em realmente atender aquela demanda, tratar, cuidar e direcionar. Eu gosto de comparar muito como se fosse um abacaxi. Você segura um abacaxi na mão e você segura por um tempo. E aquilo vai pesando. Aquele é o SLA. É o tempo. Quanto analista ele vai conseguir segurar aquele abacaxi? Aí ele começa a sentir o peso. Ele já fala, poxa, preciso de mais alguém. Aí vem a mão do N2. Opa, vamos segurar junto. Vamos resolver junto isso daqui. Espera aí, o abacaxi está começando a ficar mais pesado também. Vamos chamar o N3. Então, é a junção da equipe como um todo que funciona. Que o cliente se sente seguro. Por que ele procura e se sente seguro? Né?
Hoje eu tenho experiência, por exemplo, no time, que o nosso analista ele é muito mais relacionamento do que técnico. Ele vai no ambiente para poder entender, escutar o cliente. E eu tenho exemplos até que jogam ping-pong com o cliente, entendeu? A relação ela é tão próxima e o cliente tem uma confiança tão grande que sabe, poxa, eu posso contar com ele para o que eu preciso. E, além disso, eu tenho um relacionamento muito positivo com ele. Show. A gente é até engraçado que você comentou. Não sei se todos tiveram a oportunidade de conversar com o Robson, que era um técnico nosso. Ele acabou saindo para ir para o Japão, vai morar no Japão, ele é japonês. Mas é engraçado porque ele é um cara extremamente tímido. E ele pegava o telefone, cara, marcava churrasco. Impressionante o nível de relacionamento que ele criava com os nossos parceiros. Pessoal, a gente está caminhando para o fim da nossa apresentação. Vou reforçar, tá? O QR Code aqui é para vocês apontarem aí, vai ser direcionado para uma página para vocês colocarem sugestões, para a gente vai programar, e o pessoal não estava sabendo, está sabendo agora, uma live, tá? Para a gente levantar esses assuntos que apareceram, que vocês levantaram aí, e quem sabe ano que vem já, com a demanda que vocês colocaram, aí, as sugestões que vocês colocaram aí, trazer um outro assunto aqui para a gente debater também.